O verbo to be tem suas próprias formas no passado. Por isso não utilizamos did para formar o passado simples do verbo to be. Ou seja, com o verbo to be não se usa did. Se você quer falar eu era, eu estava, eu fui, você vai usar I was. E por aí adiante, é só você olhar a tabela. You were significa você era, você estava ou você foi. He was significa ele era, ele estava, ele foi. She was significa ela era, ela estava, ela foi. It was significa isso era, isso estava, isso foi. We were significa nós éramos, nós estávamos ou nós fomos. E they were significa eles eram, eles estavam ou eles foram. Ou então elas eram, elas estavam, elas foram. Próximo tópico. Para formar perguntas com o verbo to be no passado, lembrando aí que o verbo to be no passado, você vai ter era, éramos, eram, fomos, foram, foi, fui. Tudo isso é verbo to be no passado. Às vezes a gente tem a dificuldade de entender isso por causa do português. A gente tem dúvidas nisso em português. Então, voltando. Para formar perguntas com o verbo to be no passado, aqui você tem alguns dos exemplos de conjugações. Tem mais, mas aqui são alguns exemplos. Você vai seguir essa ordem aqui. Primeiro você vai botar o was ou were, porque é uma pergunta. Começa já com was ou were. Depois você coloca o sujeito. Olha o exemplo que ele deu aqui. Was he at the meeting? Começa com was, depois o sujeito e o resto da frase. Ele estava na reunião? Depois outro exemplo. Were they happy? Começa com was ou were, sujeito e o resto da frase. Eles estavam felizes? Were they happy? Continuando. Para formar negações com o verbo to be no passado, e aqui eu botei alguns exemplos. Não era, não éramos, não eram, não fomos, não fui, não foi. Comece a frase com o sujeito, depois coloque was not ou wasn't, contraído, tanto faz, ou were not, que também pode ser abreviado como weren't. Exemplo, seguindo a estrutura aí, sujeito I, depois coloque was not, e depois vem a frase I was not at home, I wasn't at home, eu não estava em casa. E aqui outro exemplo, sujeito they, depois were not, depois o resto da frase. Eles não estavam atrasados, they were not late. Ah, mas professor, como é que eu vou saber se é para usar was not ou were not? Você vai ter que memorizar essa tabela aqui. Com I é sempre was, com you é sempre were, com he, was, she, was, it was, we were, they were. Tem que memorizar isso, tá? Pessoal, agora alguns exercícios, tá? Qualquer dúvida, estou aí com vocês, podem perguntar.